Então, pessoal, iniciando aí o preparativo para a reunião dessa noite, a Alessandra vai ler para a gente uma página do livro Vinho de Luz, né, de Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí, adiante de vós, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia diante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Então, meus irmãos, vamos, nesse momento, né, pedir a espiritualidade maior aí que nos receba, né, em sintonia, a gente possa serenar nossos corações, nossas mentes, né, a nos conectar com Jesus Cristo, com toda Falange de Bezerra de Menezes, José Grosso, todos os espíritos protetores nos direcionam em nossas tarefas, nossa missão aqui nessa terra. Jesus Cristo, Mestre amado, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, em nome de todos os espíritos protetores do Divino Espírito Santo, pedimos permissão para iniciar o estudo dessa noite, agradecidos por estarmos aqui reunidos, por estarmos conectados entre a gente, conectados também com a espiritualidade, com os encarnados, os desencarnados, possamos ser iluminados, possamos ser inspirados no estudo dessa noite para poder extrair dele, do livro dos médiuns, né, do livro dos espíritos, o melhor possível nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Livro dos médiuns é sexta-feira. Já estou pensando na sexta. Mas vamos lá. Então, hoje,
Ah, já está marcadinho. A esposa é eficiente. Valéria já anunciou, eu fui lá e marquei. Bom, eu vou começar lendo então, e aí depois a gente vai passando a fichinha, né, como a gente sempre faz. Então, pessoal, a gente está lá na questão 310, né? Livro dos Espíritos, que é do capítulo 6. Né? O tema, né? O tema do capítulo 6. Vamos lá, o capítulo 6 está grande. Né? Não, mas na verdade começa aqui, ó. Não, subir é lembrança da existência corpórea. Alexandre? Oi. Alexandre, não, eu só interromper. Eu acho que pelo calendário, eu acho que era eu hoje, né? Tenho quase certeza. É? É. Ah, O calendário novo. É porque eu não tenho o calendário, eu apaguei esse negócio de WhatsApp. A Valéria mandou e eu apaguei. Aí eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza de que sou eu hoje, 27. Na planilha é o Elcio mesmo. Tá bom. É eu confiei. Tá? Eu não coloquei no WhatsApp que era ele, porque como está variando, cada dia às vezes marca um, é a Hérima. Aí eu falei assim, eu não vou botar nada. Se ele puder, ele faz. Ok? Do grupo, a Herma e o Helder, eles estão com problema para participar. A Valquíria, eu acho que ela não estava escalada para o Livro dos Espíritos, só para o Evangelho, mas aí agora que eu acho que ela vai poder, porque ela já está conectando pelo Zoom, né? E a Ivone também, quando ela tem problema na internet também, a gente tenta ficar junto. Mas estamos todos juntos. Né? Vamos lá. Mas aí então o Elcio começa e a gente vai passando se você quiser para a gente. Tá, hoje é a continuação da semana passada. Isso. Que tem a ver com relação às sensações que os espíritos têm após a morte, né? É uma questão assim bem prática do dia a dia, que você só consegue saber perguntando ao espírito, né? Não tem como, você tem que perguntar a ele. Então, é uma questão que ela é bem propícia à ciência espírita, né? De pesquisa do que acontece no mundo espiritual. Então, eu vou continuar aqui. Não é um capítulo novo, na verdade, é uma continuação. Né? Pergunta 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considera as coisas terrenas. Bom, vê só, primeira coisa que o espírito não é mágico, né? Assim, falar que ele vai reconhecer os ossos, assim, alguns casos especiais, sim. Tem muito espírito que nem sabe que onde foi enterrado, onde é que está enterrado, nada disso. Alguns, naturalmente, sabem perfeitamente que foram enterrados em determinadas covas. Então, eles reconhecem alguns objetos que lhe foram caros que lhe lembram alguma coisa. Né? Então, eles têm um certo... com isso aí, sim, eles têm essa capacidade. Os ossos também, se eles reconhecerem o túmulo, né, eles vão reconhecer, ou talvez alguma roupa que tem ali, naquele local, que lhe chama atenção. Né? Mas uma coisa que nós precisamos lembrar, sempre que as pessoas, tanto espíritas quanto não espíritas, né, acham que os espíritos são seres super avançados, né, mágicos, com capacidades gigantescas de poder saber de tudo, que não é verdade. Então, o espírito ele vai reconhecer aquilo que ele já é de particular. Se alguém quiser alguma consideração, viu, gente? É só interromper aí. Eu vou ler a 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencerem ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. A pergunta, né? É sempre grato ao espírito que se lembre dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Não, naturalmente que eu me lembro de uma passagem do irmão X que falava de Judas, né?
em que o irmão X, já no mundo espiritual, tinha ido uma visita a Jerusalém justamente na época da Páscoa. E por um desses encontros, que não foi por acaso, ele encontrou Judas lá. E aí Judas estava lá observando a paisagem, a mesma paisagem onde Jesus morreu, toda aquela situação. Então, o que atraía Judas àquela situação, como atrai a gente, é o sentimento de algo que aquela paisagem ela nos traz à memória, de algo que foi bom ou ruim. Então, é isso que nos traz. Não o objeto em si que tem algum poder. O objeto não tem poder nenhum. Mas, às vezes, a gente passa em frente a uma casa que a gente nasceu ali, você tem aquela memória boa dos pais, daquela vida de infância, por aí vai afora, mas não é a casa em si. Podia ter sido qualquer outra casa da rua. Então, o que vai atrair a gente são as memórias daquilo que nós, como espíritos, realizamos algo, Então, é isso que nos atrai. E, naturalmente, que as pessoas, sim, o pensamento que as pessoas têm sobre nós, ele é muito forte. Não é à toa que a gente faz uma dita evocação, durante a reunião mediúnica, e essa evocação você consegue chamar o espírito. Por quê? O pensamento nosso entra em sintonia com o pensamento do espírito e ele sente atraído para isso. Isso, sim, tem uma força muito grande para com ele. Os objetos não têm esse poder de chamar, Existe até pessoas que usam amuleto. Nos filmes é muito comum isso, A pessoa tem um amuleto, aquele amuleto, teoricamente, consegue atrair o espírito, ou sei lá, que seja, O amuleto não atrai nada. Quem atrai é o pensamento de quem está portando o amuleto, O que o amuleto pode fazer, ele pode, talvez, dar uma força maior, como é que é? Uma positividade ao pensamento da pessoa, porque ela acha que aquilo está lhe dando força. Então, aquilo serve como aquele remédio que não serve para nada, que esqueci o nome, que dá a impressão que você, não, eu tomei um remédio que era só farinha, mas você se sente forte porque eu tomei um remédio. Então, o amuleto ele tem esse mesmo efeito daquele remédio. Placebo, É placebo. O efeito é o mesmo. Então... Agora espíritos, atraídos não, na verdade, a gente tem muitos casos de pessoas que desencarnam, que eram muito apegadas à casa, não ao objeto em si, mas a bens materiais, que eles ficam ainda, às vezes, muitos anos, ali naquele apego, em relação aos bens que a pessoa tinha enquanto encarnada. Infelizmente, a gente sabe que existe isso, até os ditos fantasmas, que assombram os castelos, Então, isso é uma coisa que acontece, infelizmente. Eu não sei qual história, onde que eu vi, não sei se foi de André Luiz, essas pequenas histórias tanto do Irmão X como do Hilário Silva, que tinha pequenos contos, assim. Mas eu acho que foi de André Luiz, que ele contava uma história eles foram no local que tinha uma joia especial. E naquela joia tinha o espírito de uma moça que ficava em torno da joia, E eu achei interessante aquilo, porque aí alguém viu e falou assim, nossa, eles no mundo espiritual falaram assim, nossa, o que essa moça está fazendo aqui em torno dessa joia? Não sai daqui. A joia estava numa espécie de um museu, E aí aquela joia tinha ela um presente de alguém que ela amava, e essa pessoa que amava a esqueceu, a largou, e ela ficou ali em torno daquela joia, acreditando que a pessoa iria voltar para pegar a joia, qualquer coisa assim. E aquele espírito já estava ali há séculos. Alguém mais experiente falou isso. Aí eu achei interessante que o espírito mais experiente, ele até falou o seguinte, não se preocupem, que o dono da joia, que deu para ela a joia, já está reencarnado e dentro de breve ele vai fazer uma visita a esse museu e aí a moça vai largar a joia e vai ser atraída por ele. Então, é aquela velha história. O objeto, ele serve como um ponto de apoio. Não é que
ele não tem o poder de atrair. A gente fica apegado às coisas porque nós decidimos que aquilo é importante para a gente, mas não porque aquilo tem o poder de nos atrair. Isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Por que a gente fala isso? Né? Porque as religiões, de uma forma geral, quase todas elas utilizam objetos, né? Formas de culto, né? de alguma espécie. E aí as pessoas dão muito crédito de que se você não se vestir daquela forma, de que se você não se portar daquela forma, a bênção de Deus não virá. Né? Se nós, espíritos, não somos atraídos pelos objetos, a gente é atraído porque a gente dá o valor, né? Deus também não vai ser atraído por um objeto qualquer. Ele é atraído pelo nosso pensamento. Isso é muito importante porque a religião espírita ela tenta se livrar disso, né? Ela tenta, a gente fala tentar porque o espírita não consegue ainda, mas a religião espírita não tem nenhum objeto cerimonial que diga esse objeto vai atrair, né? As pessoas falam em centro de mesa branca, como se a cor branca fosse o objeto para atrair. Não existe nada disso. Então nenhuma cor, nenhuma cheiro, nenhuma forma de se vestir, nenhuma mesa, nenhum joia, nada vai atrair o espírito. O que atrai o espírito é o pensamento de quem está portando a joia. É simplesmente isso. Apesar de que as aparências possam levar ao contrário, tá? Às vezes, você vendo o espírito, você pode levar à conclusão de que é o objeto que está atraindo, mas não. Okay. Vou ler aqui a 300, pode falar. Vou ler a 312. É a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que pode gozar como espíritos. Então, o sofrimento, né? Aquele bem sofrer que você passou, uma dor, a perda de alguém, né? Isso que fez você crescer e melhorar, o espírito se lembra disso com um certo carinho pelaquela dor. Porque isso fez ele modificar as coisas, né? Modificar a maneira de encarar a vida, modificar tudo. Então, ele frequentemente ele lembra daquilo, porque aquilo dá valor à sua felicidade, né? Hoje ele é diferente, ele é feliz, uma forma nova de agir, porque ele superou uma coisa no passado. Você vê muito isso, as pessoas que usam droga, que utilizam álcool, né? Cigarro, elas hoje se sentem melhores porque não utilizam nada disso. E aí o que acontece? Elas se lembram daquela experiência como uma superação. Então elas falam daquele passado, né? Não com uma visão triste, mas falam com o passado como ela superou e hoje ela é feliz. E aí aquela dor valoriza a felicidade dela porque ela conseguiu superar. Não à toa, né? Não à toa, a gente observa muito nesses alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, o quê? As pessoas relatam as suas histórias para incentivar os outros, né? Porque essas lembranças fazem as pessoas compreender melhor o valor da felicidade delas também. Então, não é à toa que as pessoas relatam isso, né? A gente observa no alcoólico anônimo, é muito comum na televisão a pessoa falar, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e aí ela foi dizendo como ela superou tudo aquilo, porque aquilo para ela é uma felicidade, né? Ela relatar aquilo, não é uma tristeza. É diferente daquele que comete um crime e aí ele não pagou pelo crime ainda, né? Então ele fica com aquela, ele não consegue se expor assim porque ele não superou isso. Quando você consegue resgatar os seus erros do passado e corrigir e ir para um caminho diferente, você fala do seu passado triste com uma facilidade, sem medo de ser feliz, né? Como o pessoal diz aí.
Eu vou ler aqui o terceiro aqui, 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura qual a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto dedicava na infância. É exatamente aquilo que o Alexandre tinha falado. Né? Tinha falado. Tem gente que se apega ainda à situação em que ela se encontrava. Né? Aí é uma questão já de fraqueza moral. Ela se apega no quê? Nos títulos que ela tinha. Né? A vaidade é um dos maiores problemas que o ser humano tem. Então, ela era adorada pelo título, porque ela tinha um poder econômico, ou um poder social, ou um poder intelectual. Então, ela era adorada por isso e ela sente falta dessa adoração. Né? Porque no mundo espiritual, uma coisa que a gente tem que lembrar, que quando a gente desencarna, nós somos espíritos. Né? Até o nosso nome ele se perde, porque nós já tivemos tantos nomes que pode alguém que nos conheceu chamar a gente de Antônio. Não, eu não sei, eu me chamo Antônio. Não, mas eu conheci você como Antônio, porque na sua encarnação a gente conheceu como Antônio. Ou seja, os nossos nomes se perdem. A gente não tem mais os nomes, não tem mais nada disso. O que nos resta é a nossa capacidade intelectual e moral. Então, não adianta a gente chegar e gritar: eu sou rico, eu sou eu sou rei, eu sou rainha, eu sou princesa. Não adianta gritar, porque os espíritos ao redor, eles não têm a mínima ideia do que nós fomos. A gente vai ficar gritando, eles vão só assistir. Então, esse é o problema, né? E aí o espírito, ele sentindo falta disso, ele retorna ao local onde ele foi rei, rei que eu falo em vários sentidos, né? Rei no sentido de intelectual, rei no sentido de ser o maior de todos, né? Então ele retorna àquele local para poder passar por aquela situação, para poder sentir a sensação de que está tudo bem, ele era, né, o maioral, vamos dizer assim. Se alguém tem alguma pergunta a falar sobre isso? E, na verdade, assim, né, quando a gente volta, né, para o mundo espiritual, o que realmente importa, o que assim nos coloca em evidência ou não, né, ou o contrário disso, né, nos coloca na posição de inferioridade, é a luz, né, é a nossa elevação moral que a gente tem, né. Então isso na verdade os espíritos eles conseguem detectar aquela luz, né? E muitas das vezes o espírito tem tanta luz que ele às vezes para ele ir para um ambiente, para um lugar onde os espíritos são mais inferiores, ele precisa até se apagar um pouco para não constranger aqueles espíritos que estão ali. Então isso é que realmente importa lá. Né? Não é nada de título, nada material do que a gente foi, isso aí se perde, isso aí a gente ouve aquele ditado popular, né, que a mortalha não tem bolso, né? O caixão não tem gaveta. Então, nada disso que a gente adquiriu aqui, óbvio, né, que o conhecimento que a gente passou aqui, se a gente, né, estudou, se a gente teve condição de se desenvolver intelectualmente, né? E isso é uma das asas, né? Que a gente precisa realmente ter várias experiências diversas aqui para a gente ir elevando a parte intelectual do conhecimento. Mas se a gente não tiver elevação moral, a gente vai ficar capenga. A gente não vai a lugar nenhum, entendeu? O mundo espiritual, Alexandre, a gente pode comparar a ida para ele como se você tivesse saído aqui de Macaé e fosse lá para o meio da Amazônia, numa tribo, de pessoas que não tem televisão, não tem nada, no meio dos índios lá.
Para eles, quando você chegar lá, eles não sabem quem é você, de onde que você veio, que escola que você estudou, né? O importante para eles é a sua capacidade de ajudar lá a tribo, de caçar, de pescar, né? Todo mundo espiritual, quando a gente chegar, vai ser mais ou menos parecido. Quando chegar lá, para eles, você vai ser importante o quê? Na sua capacidade moral e intelectual. É essa que é a grande situação, né? Então, se você tem uma capacidade de moral, de paciência, né, de saber amar, de não sentir raiva, de, sabe, de algumas coisas elevadas, você vai ter onde atuar lá. Senão, você vai ter que passar por um estágio de aprendizado. O exemplo maior que a gente tem é o doutor André Luiz, né? Médico, capacidade, estudou, pode ser. Quando desencarnou, teve que limpar chão. Por que limpar chão? Porque quando chegou lá, não tinha o conhecimento adequado para o local. E uma coisa interessante que a gente precisa ver é que todos esses conhecimentos que nós temos aqui, matemática, física, química, biologia, eles são muito interessantes, claro. Mas, no mundo espiritual, esses conhecimentos, a gente não consegue muito além com eles só. Porque lá no espiritual tudo é bem diferente, né? A própria lei da matéria não corresponde igual a que a gente corresponde aqui, né? Isso é outras situações, né? Os próprios espíritos falam, a capacidade do espírito de ver, de sentir é completamente diferente, né? E fora a gente está falando de um campo mais físico, a gente tem que partir para o campo moral, a situação ela se expande, né? Se expande ao infinito. Então a gente precisa aprender. Um livro do Herculano, ele fala muito bem disso. Ele fala a educação para a morte, né? Que a gente infelizmente não tem ainda. Eu vou ler aqui a 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fio útil e o que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra é o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Quase sempre, esses espíritos que começam o trabalho de grande vulto e desencarnam cedo são espíritos mais evoluídos que a tarefa deles é começar. Porque o grande problema do homem, nós, é sair da inércia, né? A gente tem uma dificuldade para sair daquela inércia. A gente só sai na inércia quando é empurrado, né? Quando a dor aperta a gente, e aí a gente sai da inércia. Mas esses espíritos, o que acontece? Eles têm essa capacidade de sair dessa inércia. E aí eles vêm, começam o trabalho. Quando eles começam esse trabalho, aí todo mundo... que coisa diferente, coisa legal. Aí começa a vir outras pessoas, né? A história da ciência é cheia disso, né? De grandes cientistas que começaram a desencarnar logo cedo, né? A literatura, pessoas que tiveram vários estilos foram desencarnando cedo. Mas isso é o quê? Elas começam e aí por aí vai, né? O próprio Allan Kardec foi um exemplo desse também, né? Allan Kardec desencarnou no meio do seu trabalho, né? Ele publicou, não foi ele que publicou, ele estava escrevendo aquele livro Obras Póstumas, e aí ele tinha outras coisas que ele poderia ter deixado escrito, mas encerrou por ali. Então, aí você fala assim, puxa, mas Allan Kardec acabou o trabalho e morreu. Pelo contrário, né? Nós somos o maior exemplo disso. E assim como tantos outros aí, que começam o trabalho, dizem, por exemplo, Jesus foi um exemplo clássico desse, né? Com 33 anos desencarnou. E aí, nem por isso o trabalho dele parou. Então, a gente tem vários exemplos na história da humanidade. Eu acho que o importante, Elcio, acho que é a gente procurar deixar um legado, né? Através do exemplo, através daquilo que a gente puder fazer de bem, né? E aí a gente
acaba influenciando, né, as pessoas para, né, para poder levar aquilo adiante, né? Nem que sejam os nossos filhos, as pessoas que estão com a gente, né? Ter essa lembrança, né, positiva, né, que pô, né, meu pai fez isso, era um homem de bem. Ou seja, de alguma forma a gente influenciar positivamente as pessoas. Eu acho que isso faz parte da nossa missão, né? A gente vai evoluir, a gente vai buscar nossa evolução e ao mesmo tempo também ajudar, né, aquelas pessoas que cercam a gente, que a gente possa de alguma forma influenciar também positivamente. Eu acho que isso é importante. E a gente falou aqui de pessoas que tiveram, né, construíram ciência, religião, mas tem o dia a dia também, né? Quantos mães e pais também desencarnam cedo, né? E deixam o legado para aquela família. Outras pessoas vêm e continuam, né? Tem até uma história do Divaldo, foi o Divaldo que contou isso, muito interessante. Mas uma palestra antiga que ele tinha uma pessoa que o rapaz namorava uma moça e a moça não queria ter filhos, de jeito nenhum. Não quer ter filho. Aí se separaram, o rapaz casou com uma outra moça, tiveram 4 ou 3 filhos, uma coisa assim. E aí a moça desencarnou, né? A esposa desencarnou. Aí esse vai e vem da vida, ele reencontrou com a antiga namorada. E o que aconteceu, né? Os 4 filhos da outra moça, essa antiga namorada, que continuou o trabalho de educação daquelas crianças, né? Então, porque a gente não consegue escapar muito das coisas, né? A vida ela tem essas nuances assim que a gente tenta, mas não consegue. Então, começou com um e continuou com o outro, né? O trabalho ele vai continuando com outras pessoas. A gente falou de artistas, por exemplo, mas também tem no dia a dia que também atinge a gente. Pergunta 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecias de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Né? Eu achei interessante isso aqui. Tem um autor russo, eu não sei se é Tolstói ou como é que é? Dostoiévski, não sei qual deles, que ele tinha a mania de escrever nos seus livros a história de mulheres que eram heroínas e as mulheres, no final, geralmente elas cometiam suicídio. Acho que foi Tolstói, acho que foi um negócio assim. E ele tinha várias literaturas assim, e começava dessa forma. E aí eu me lembro que o espírito Tolstói, através de um médium, que agora não me falta o nome, ele escreveu diversas obras contrárias ao suicídio, como espírito agora, através do médium. Né? E as obras desse autor russo são muito famosas porque são obras assim, como explicar, conhecidas no mundo inteiro, né? E elas têm essa característica em comum, né? Do suicídio da heroína no final. E aí ele, como espírito, ele condena esse artifício que ele usava para trazer maior audiência à sua obra, aos seus livros. Ele condena e ele publica vários livros através dos médiums. Depois eu vou achar aqui o nome do médium que escrevia através dele, as obras que ele falava sobre contra o suicídio. Então, depende, né? Se o espírito vai gostar ou não da sua obra, depende do que ele escreveu. Né? Agora, vamos ler aqui a outra pergunta. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executaram na Terra pelo progresso das artes e das ciências, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar, muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiro como sábio, admira a obra de estudante, atento apenas no que prova a elevação dos encarnados e seus progressos. Né? Então, aí o espírito ele vai ver, ele vai acompanhar aquilo que
realmente para ele é interessante. Existem coisas que o homem descobre que não tem a mínimo interesse, né? E as coisas importantes que o homem descobre, elas são geralmente feitas por acaso e são coisas que as pessoas esquecem, elas riem, né? Desdém, por aí vai afora, não dão importância, e que só daqui a 100 anos, 70 anos, que muitos vão dar a devida importância, né? Você vê, a máquina a vapor, ela foi descoberta por um francês, mas foram os ingleses que apoiaram o francês na sua obra, né? Que, para quem conhece a história da França com a Inglaterra, sabe que esses dois países, ainda mais no século, nas idades anteriores, viviam em guerras, né? Guerra de 100 anos, guerra não sei das quantas. Então, o inglês utilizar uma obra de um francês era quase que uma heresia, vamos dizer assim, né? Mas na França, a obra do Fulton, a descoberta dele não teve o mínimo valor. Depois de algum tempo que a Inglaterra, o inimigo maior da França, começou a utilizar e estudar. Então a gente precisa, o espírito superior, ele dá valor muitas vezes àquilo que a gente não tem a mínima noção do que seja, porque ele sabe que é aquele ponto que vai daqui a 200 anos aumentar e florescer, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar aí sobre esse assunto aí, gostaria de falar. Pode continuar. Então, eu vou continuar lendo aqui a pergunta. Isso aqui. Após a morte, conserva os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número das pessoas, que lhes são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que vêm as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por breve tempo, se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importantes ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem ao progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a esse planeta, se bem considera as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tenham revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, os quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muito há sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem, né? Então, gente, a pátria para os espíritos, alguns, naturalmente, vão querer lutar aí pelo Brasil, pela Inglaterra, pela França, né? Tantas outras situações aí. Mas a verdade é que o espírito, ele percebe, quando está no mundo espiritual, que ele pertence ao universo, né? Nem a Terra é o lugar preferido dele. Em outros lugares nesse universo é grandioso aí, né? A gente fica brigando por um pedaço de terra que daqui a pouco ele vai desaparecer. A enchente vem, o vento leva, né? Aquela como é que é?
metáfora, né, vamos dizer assim, aquela lenda da antiga Grécia, né, que dizia que tinha um Deus, que ele teve os diversos filhos, né? E aí esse Deus ele comia os próprios filhos. Esse Deus chamava Cronos, né? Que era Cronos, hoje a gente chama de Deus do tempo, né? Essa metáfora quer dizer que tudo no tempo desaparece. Então, o mundo material que a gente considera maravilhoso, ele vai desaparecer, mas o espírito não. E aí ele vai mudando de casa para casa, de país para país. O Brasil é um país de 500 anos só, então provavelmente a maioria de nós aqui presente não veio do Brasil, né? A gente veio de países da Ásia, de países da Europa, né? A gente veio de vários lugares do mundo, né? Lembrar que a Ásia, ela concentra as mais antigas populações do mundo e o maior número, né? Então, a possibilidade de nós termos passado pela Ásia é gigantesca. Eu falo Ásia, Índia, China, até parte da própria Rússia, né? Oriente Médio, por aí vai. O Oriente Médio, ele tem uma história que a gente conhece, né? É a mais conhecida, e tem uma história que é mais antiga ainda antes do código de Hammurabi, né? O pessoal fala que existiam cidades gigantescas que hoje não existem mais. E essas cidades gigantescas que existiam, reis e por aí vai afora, né? Eu me lembro de uma romance, esses romances que às vezes a gente recebe em casa, e que ele contava a história de uma pessoa que ela tinha vivido nesta época, né? Uma época antiga, até a própria história do homem ainda, o homem começando. Então a gente viveu muito tempo e andou por muitos lugares. O que hoje a gente defende como pátria, né? A gente já fez isso em outras regiões também. Então a gente não tem uma pátria definida. Nossa pátria é o universo. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Não. Ou a gente pode continuar aqui? Eu vou continuar lendo aqui então. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações. A proporção que o espírito se desmaterializa, pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. Então, que procura os meios de se tornar melhor. Claro que a gente, no mundo espiritual, a nossa tendência a mudar de opinião é gigantesca, né? A gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai... Por que isso? Porque a gente muda de perspectiva, né? Uma coisa é a perspectiva que a gente tem com a gente, tendo obrigações de comer, dormir, se alimentar, vestir, outras coisas. E outra coisa é a gente ter uma perspectiva de você não ter nada disso, né? Você está mais livre para pensar e você, detalhe, você conseguir perceber o conjunto das coisas, né? O conjunto das coisas. Então, isso, a nossa perspectiva tende a mudar. Mas nem sempre é uma verdade, tá? Alguns espíritos, a morte, que seria uma libertação, né? Que vai abrir a cabeça, para alguns espíritos pode acontecer ao contrário, né? A morte pode significar para ele uma maneira dele retroceder. Por que isso? Porque ele já está com... se você vê aqueles espíritos que habitam aquelas profundezas do umbral, né? Eles se focam na vingança, na desforra, né? Focam na eliminação do outro. E aí esses espíritos eles desencarnam e praticamente já continuam ali naquele... Não consegue abrir a mente, né? Não consegue perceber as várias etapas das encarnações, né? A lógica da coisa, né?
ele demora a perceber. Alguns, até os mais experientes, os mais malandros, né? Vamos dizer assim, eles sabem do problema que é, né? Tanto que você lê na literatura espírita que aqueles que são mais malandros, o que eles falam? Olha, vocês quando encontrarem os seguidores como é que é? Cordeiro, né? Eles chamam Jesus de Cordeiro. Quando você encontrar os seguidores do Cordeiro, sai correndo. Não fica ouvindo as conversas deles, não. E não sei o quê. Por que eles falam isso? Eles falam isso por um motivo muito simples, né? Eles falam isso porque eles sabem que a capacidade que um espírito seguidor de Jesus tem de modificar a opinião, né? De alertar o outro sobre pequenos detalhes, né? Sobre pequenos detalhes que ele mesmo vê no dia a dia. Se você falar com o espírito dele, você não está vendo que fulano reencarnou em tal lugar, que agora ele tinha feito isso na outra vida, agora ele está passando por isso? Você não tem medo de passar por isso? Então, vai alertando esses pequenos detalhes. Então, esses mais malandros, mais inteligentes, os líderes, eles sabem. Eles sabem, só que eles não querem mudar porque eles têm um problema do poder, né? O poder é muito forte. Poder sobre uma massa gigantesca. A maioria das pessoas que habitam o planeta Terra são infelizes, imperfeitos. Então, você tem um poder gigante sobre pessoas infelizes e imperfeitas, né? Aí, de bilhões de pessoas, um domínio gigantesco. A última pergunta. Já tendo o espírito vivido a vida espírita, antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Olha, isso aqui, essa pergunta é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. André Luiz, ele estava participando de uma reunião em que as pessoas eram colocadas assim, no auditório, e aí alguém sentava, tinha uma espécie de uma maca, colocava na cabeça da pessoa um aparelho que projetava a imagem numa tela, tipo essas telas de LCD, né, que a gente tem hoje em dia. E aí ali mostrava a encarnação, a última encarnação que a pessoa tinha, os problemas, para quê? Aquilo era com a forma de trazer a lembrança daqueles problemas para que o espírito acordasse daquilo, né? Aí, no momento da reunião, André Luiz, ele pergunta-se, né? Ele pergunta o óbvio, né? Até quanto que as pessoas conseguem se lembrar, né? Aí o espírito responde, fala assim, ó, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, no máximo vão até 3 encarnações passadas. No máximo isso, né? Não conseguem lembrar muito. E assim mesmo, vão até essas 3 encarnações porque elas estão ali com um aparelho, com pessoas especializadas naquilo, né? Fazer igual Emmanuel faz, que é lembrar de 2000 anos para trás, todos nós somos capazes, né? Temos esse potencial para isso, mas nem todo mundo consegue. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Que muitos de nós, a gente não consegue lembrar, mesmo com um tratamento especial, lembrar de muitas encarnações passadas. Imaginem só, né, quando a gente desencarna, se vai se lembrar do que era antes, como é que era a nossa vida antes da encarnação no mundo espiritual, né? Então a gente observa a dificuldade. Por que isso? Porque a gente tem uma série de problemas de travas mentais, psicológicos e emocionais, e essas travas mentais nos impedem de ir adiante, né? Travas de medo, raiva, né? De ódio, de depressão, e não sei o quê, um monte de travas mentais, intelectuais que a gente tem. E essas travas elas vão impedindo a gente conseguir se lembrar. E detalhe, uma coisa importante, muitas coisas a gente não quer lembrar. Essa é uma coisa importante também. Nós não queremos retornar àquele passado porque aquilo nos machuca. Porque nós cometemos coisas horríveis e quando a gente se lembra daquilo, começa a dar calafrio,
começa a tremer, começa a suar frio, né? Mesmo estando desencarnado, o espírito começa a passar mal. E aí ele não quer se lembrar. Aí ele trava, ele vai travando, ele não consegue se libertar, né? Só a partir do momento que ele decide o quê? Enfrentar a si mesmo. Quando ele decide se enfrentar, eu vou enfrentar esse problema que eu tenho. Aí ele enfrenta aquilo, lembra daquilo, chora, não sei o quê, mas aí ele fica firme na sua vontade de corrigir o seu erro. Aí ele consegue destravar isso, né? Então a gente observa que o espírito ele vai se lembrando naturalmente. O natural seria isso, mas nem sempre é assim. E isso não acontece porque nós temos um monte de travas aí que nos impedem de lembrar do nosso passado, né? A gente não quer lembrar, né? É um problema sério. Bom, gente, já estamos na hora aí. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente fazer aí. Responder. Não, tranquilo, Elcio. Eu acho que foi bem explanado aí, né, da parte da gente aqui está tranquilo. Eu pediria aí para a Aparecida, né, ela fazer a nossa oração de encerramento. Pode ser, Aparecida? Eu acho que ela vai falar. Então, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pelos estudos, pela ajuda, pelos trabalhadores do plano espiritual que estão sempre nos orientando, nos ajudando, nos incluindo, nos amparando. E que eles possam permanecer conosco, Jesus, pois precisamos muito da sua ajuda. Queremos te pedir, Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo, pelas pessoas que estão desencarnando nesse vírus, Senhor, nessa doença maldita, por esses familiares que estão em sofrimento, por todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que eles possam ser aliviados, Senhor, com a tua mão, Pai. Nós te pedimos, Jesus, fica conosco, Senhor, pois precisamos muito do seu amparo, da sua proteção. Agradecemos os trabalhadores do Divino Espírito Santo, que estão sempre do nosso lado, nos ajudando sempre, Senhor. Pedimos que eles permaneçam conosco, Pai, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Gente, só quero falar uma coisa assim, Alexandre. Os livros escritos por Leon Tolstói, que falava sobre o suicídio, foi psicografado pela Ivone Pereira, né? Que era uma característica da Ivone, ela falava sobre o suicídio. Então, os livros dele foi Ressurreição e Vida. Tem outro aqui, que ele fala... Eu tinha um outro aqui que também o outro livro dele é Sublimação, né? Da Ivone Pereira. Então, foi esses dois livros que ele escreveu através dela, falando sobre o suicídio, né? É interessante a gente ler essas obras dele aí. Com certeza. Ok. Então, boa noite, pessoal, né? Acho que a gente deu os recados. Boa noite a todos. Até sexta-feira. Na verdade, eu e a Alexandra, a gente vai estar fora, como a gente falou no começo, mas eu estou levando os livros e vamos tentar. Se a gente conseguir conexão de lá, a gente está junto com vocês, com certeza. Uma né? boa viagem. Vão com Deus. Boa noite. Amém. Deus quiser. Beijos, até sexta. Boa noite, gente. Boa noite. Boa viagem. Boa noite, gente. Até sexta, se Deus quiser. Boa noite. Até sexta, até sexta. Até sexta, Lúcia. Durma bem. Boa noite. Ô, Valéria. Oi, querida. O pessoal da Umbanda passava aqui tudo desfilando, cantando a música da Umbanda aqui. Fizeram uma carreata. Pra quê? Não! Geralmente, dia 29, o coisa religioso, aí os outros não vão, só vão eles. Aí eles passavam em carreata aqui cantando músicas aqui, da coisa aqui.
Ah, que legal! Eles passavam aqui, um pessoal aqui. Aham. Mas estavam de máscara, né? Não, eu estava aqui dentro, eu só ouvi, passaram de carro. Tá Eles bom. passaram de carro. Ah, entendi. Boa Legal, noite. legal. Boa noite, Boa gente. noite. Tá, Boa noite, gente. boa noite. Elcio, eu vou mandar os arquivos para você, tá? Manda para mim, então, Valéria. Obrigado. Tá bom, é que eu pensei que fosse um vídeo, aí que eu falei, então vai demorar um pouco, mas eu mando os arquivos e coisa, tá? Tá bom, então já Então tá, obrigado. gente. Boa noite, até sexta. Tchau, tchau. Tchau, Mônica, se cuida, viu, bichinha? Tchau, obrigada. Boa noite, Valquíria. Boa noite, gente. Vamos na paz do Senhor. Amém.